Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Segunda-feira, dia 26 de novembro, vamos meditar o Evangelho de São Lucas no capítulo 21, versículos de 1 a 4. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disto, ele disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mas ela, da sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha para viver. Hoje, como quase sempre, as coisas pequenas passam ignoradas. Pequenas esmolas, sacrifícios pequenas orações jaculatórias. Mas o que parece pequeno e sem importância constitui, muitas vezes, a trama e também o remate das obras-primas, tanto das grandes obras de arte como da obra máxima da santidade pessoal. Pelo fato dessas coisas pequenas passarem desconhecidas, a sua retidão de intenção está garantida. Com elas não procuramos o reconhecimento dos outros, nem a glória humana. Só Deus as descobrirá no nosso coração, como só Jesus se apercebeu da generosidade da viúva. É mais do que garantido que a pobre mulher não anunciou o seu gesto com um toque de trombeta, e até é possível que se envergonhasse bastante e se sentisse ridícula perante o olhar dos ricos, que deitavam grandes donativos no cofre do templo e disso faziam alarde. Porém, a sua generosidade, que a levou a tirar forças da fraqueza no meio de sua indigência, mereceu elogio do Senhor, que vê o coração das pessoas. Em verdade vos digo, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros, pois todos eles depositaram como oferta a parte do que tinham de sobra. Mas ela, da sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha para viver. A generosidade da viúva pobre é uma boa lição para nós, discípulos de Cristo. Podemos dar muitas coisas, como os ricos que depositavam as suas ofertas no cofre. Mas nada disso terá valor se só dermos daquilo que sobra, sem amor e sem espírito de generosidade, sem nos oferecermos a nós próprios, diz Santo Agostinho. Eles punham os olhos nas grandes oferendas dos ricos, louvando-os por isso, porém, embora tivessem logo visto a viúva, quantos viram aquelas 2 moedas? Ela deu tudo o que possuía. Tinha muito porque tinha Deus no seu coração. É muito mais ter Deus na alma do que ouro na arca. É bem certo, se somos generosos com Deus, muito mais o será Ele conosco. É inútil querer fazer bela figura diante de Deus pensando que Ele se deixa impressionar pela grandeza humana. O reino de Deus subverte as categorias humanas. Assim, o que é grande aos olhos humanos é desprezível para Deus e vice-versa. O que o mundo desvaloriza encontra valor aos olhos de Deus. Quando os ricos colocavam no cofre do templo as generosas ofertas, acreditava estar fazendo um gesto altamente louvado por Deus e, com isso, crescendo em mérito diante dele. A atitude deles humilhava quem pouco possuía para oferecer e causava inveja e espírito de competição. Era uma exibição de generosidade, com um detalhe: davam do seu supérfluo e não teriam de sofrer na pele os efeitos de sua esmola. Em contraposição às 2 moedinhas lançadas pela pobre viúva,
tinha um valor inestimável para Deus. Oferecendo aquilo que lhe restava para viver, a mulher colocava-se toda nas mãos do Pai e fazia sua vida depender totalmente dele. Ela se recusava a buscar a segurança dos bens materiais. Nem acreditava que o acúmulo de bens, qualquer que fosse, pudesse trazer-lhe alegria e felicidade. Reconhecia que tudo em sua vida era dom de Deus. Por isso, com toda a liberdade, sem ânsia de possuir, foi capaz de arriscar tudo. Esta é a oferta que tem valor diante de Deus. De tal maneira que o Evangelho nos convida a esse desprendimento. São Lucas, o evangelista do desprendimento por excelência, coloca para nós não simplesmente esse texto, como outras palavras duras, justamente a respeito da concentração. No exemplo da viúva, vamos ver também o desprendimento de tantos ricos, ao qual somos chamados a viver a partir da experiência de fé. O grande tesouro que devemos juntar é justamente Cristo, diferente de muitos que buscam apenas o guardar, o acumular. E morte, de certa forma, é uma falta de fé na pessoa do próprio Cristo. Deus vê não as atitudes externas, mas Deus vê o coração de cada pessoa. E é quando olha para aquela pobre viúva e vê um coração entregue. Ela deu tudo o que possuía. Na imagem das duas moedas, vamos reentender justamente o que tinha. Ela deu tudo o que tinha para viver, ou seja, deu tudo o que possuía, deu a sua própria vida. A exemplo do próprio Cristo, que também se ofereceu, se doou plenamente, deu todo o seu tesouro, o dom da vida para que tivéssemos vidas. Somos nós hoje que somos convidados também a viver esta mesma dinâmica, entregar o que nós temos de melhor, entregar o nosso coração para Deus, dando-nos plenamente a Deus. A todos um feliz e abençoado dia. Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família.